é um cara que já chega olhando no olho, ele é um cara, além de muito competente, o melhor técnico do país, e essa parte tática ele também vai atacar. Claro. É natural que o Flamengo seja uma equipe equilibrada, uma equipe de imposição, uma equipe sólida defensivamente. Isso tudo vai acontecer naturalmente, mas o que o Flamengo precisa no momento é essa versão humana do Tite. Até pela incompetência da direção em vários momentos nessa temporada, por todos os casos que aconteceram. E aí ele já começa a deixar tudo um pouco mais leve, ele já começa a atacar o mental dos atletas, com algumas falas que ele já coloca, ele já começa a ganhar a torcida, trazer a torcida para perto, o que é muito importante para essa reta final de temporada. Eu acho que assim, o timing, a gente criticou muito a direção do Flamengo por culpa dela nessa temporada. Várias decisões equivocadas, a forma como não conseguiu controlar, né, o projeto em si. Dessa vez eu acho que ela acertou muito no timing da contratação. E aí eu tô falando até para 2024. Porque ele chega, ele pode liderar uma arrancada em uma reta final para, no mínimo, você conseguir a sua vaga na Libertadores. Ele já começa a moldar uma identidade, um padrão de jogo, uma organização. E o principal, ele vai ser a cabeça pensante de uma reformulação necessária. Quais são os reforços que vão chegar, quais são os jogadores que vão ficar. Ele já vai ter esse dia a dia, esses 2, 3 meses, para analisar e estar junto ali com o grupo. Então, acho que dessa vez a direção acertou muito, porque contratou o melhor técnico possível no mercado, né? Um cara que já mostrou isso em diversas oportunidades e vai liderar essa reformulação, Mari. Ô, Beta, no Rio, qual que é o tom, assim? Porque a gente sabe que, querendo ou não, o Tite, por ele ter sido técnico da seleção brasileira, e depois eu vou virar essa história também pro lado do Palmeiras. O Tite, por ter sido técnico da seleção brasileira, muitas pessoas têm opiniões. Né? Tem opinião sobre ele, sobre o trabalho dele. E na torcida do Flamengo também tinha muitas questões de convocar, não convocar, deixar a gente de lado ou não. Até por causa do Gabigol, né? Por causa do Gabigol, enfim, diversas situações, né? Embate da diretoria do Flamengo com o CBF, com data FIFA. Qual que é o tom do torcedor do Flamengo neste momento no Rio de Janeiro? Olha, Mário, tom de confiança, né? O Tite por muito tempo foi técnico da seleção, como você falou aí, então acaba dividindo mesmo as opiniões, mas nesse momento a maioria realmente vê o Tite como o melhor treinador para assumir o clube. Foi fundamental que ele chegasse agora ainda nessa reconvicção driblada de só trabalhar no próximo ano, e ele vai ter esse tempinho aí de data FIFA para poder também preparar o técnico da seleção brasileira. Convocou quase um time inteiro, 11 jogadores desse grupo foram chamados pelo técnico Tite. Ele chega agora nesse momento, importante a gente destacar também para o fã de esporte, ele não tem o Pulgar, o Arrascaeta e Gerson, que estão com as seleções por conta da data FIFA, um consenso, até como eu falei agora há pouco, entre torcedores, jogadores e também os próprios diretores, que pode fazer toda a diferença, ainda mais nesse elenco com tantos nomes de peso, né? A gente falava muito de conflito, do ambiente dentro do Ninho do Urubu, e nesse momento a gente vê esse ambiente mais leve. Claro que não vai ser nunca unanimidade, tem gente que, claro, acabou viralizando quando ele deixa o campo antes do jogo terminar, muitos torcedores na época também comentaram antes do jogo terminar. Enfim, claro que não vai ser unanimidade, mas nem todo mundo, nem sempre, né, as pessoas são, de fato, muito difícil agradar a todos, mas nesse momento um nome importante, de fato, para assumir esse Flamengo, que essa missão principal, se não conseguir essa classificação. Claro que o ambiente conturbado, pressão, ia ser muito grande. E essa questão trazendo essa confiança de que o Flamengo ainda vai brigar, pode brigar pelo título, isso também enche os torcedores ali de confiança. Claro que é um pouquinho difícil pela diferença, 11 pontos de diferença para o líder Botafogo, mas esse Flamengo é expectativa que incomode os adversários, Mari. Nicolete, aproveitando isso que a Beta falou sobre sonho de título, é impostos nos discursos, né? Porque o Tite chega e fala de um sonho de título. No Palmeiras, a gente não sei, né? Isso pode ser também, claro, um jogo elemental do próprio Abel, mas ele já fala há muito tempo que esse negócio do título tá com o Botafogo, né? Então, assim, a temporada do Palmeiras é só para projetar o ano que vem?
Olha, ele fala e realmente está muito difícil, né? Porque o Palmeiras teria que ganhar aí desses 12 jogos que restam, pelo menos 10 nessa reta final aí para pensar em brigar pelo título brasileiro. Então é muito difícil realmente brigar por essa conquista, né? E o Palmeiras, claro, já está planejando, ele falou isso na entrevista coletiva, na última, depois do clássico contra o Santos, que está há muito tempo, desde o meio do ano, está planejando. E ele disse uma frase que é muito simbólica desse momento do Palmeiras. Ele falou, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não vou dizer que está tudo bem, mas também não está tudo errado. A gente tem que fazer as mudanças pontuais e as mudanças certas para um Palmeiras mais forte na próxima temporada. Então é esse o pensamento do técnico e também o pensamento da diretoria. O que passa que o Palmeiras agora deve mudar um pouquinho o perfil de investimento, né? No ano passado, quando contratou vários jogadores, muitos jogadores jovens, muitas promessas, no caso do Flaco Lopes, o Atuesta, que machucou, jogou pouco nessa temporada, quase nada, só o comecinho, jogadores que chegaram sem o peso de entrar na equipe direto, chegar e já são titulares. O Palmeiras fez isso agora com o Arthur. O próprio Richard Rios, que foi contratado nessa temporada, não é um jogador pronto, tem apenas 21 anos. Então a gente vai percebendo que isso pode mudar o perfil das contratações do Palmeiras para a próxima temporada. Esses 5 jogadores que eu falei, jogadores prontos, caso do Bruno Henrique, por exemplo, que o Palmeiras fez proposta para o jogador. Um jogador de 32 anos que chega para jogar, que chega para entrar no time, pode atuar pelo lado esquerdo, pelo lado direito até, de centroavante, várias posições. É um jogador pronto. Então, acredito que agora, na próxima temporada, desde já, né, o Palmeiras vai atrás de jogadores com outro perfil, jogadores prontos para entrar na equipe. Acho que essa é a ideia, pelo menos a gente ouvindo aí as entrevistas do técnico Abel Ferreira e também conversando com os dirigentes. Nicolete e Beta, vocês dois estão no quadro, dão um tchauzinho, mas vocês voltam, tá? Ao longo do nosso programa, vou liberá-los, mas vocês voltam. A gente finaliza a conversa aqui no estúdio. Quem que precisa mais de... Não sei se a palavra é necessariamente reformulação, mas quem precisa mais dar uma chacoalhada para a temporada do ano que vem? O Palmeiras ou o Flamengo? Então, para mim é o Flamengo. Vou explicar por quê. Tá. Eu entendo que o Palmeiras precisava, assim, há mais tempo. Inclusive, o Palmeiras tentou trazer jogadores de mais peso. O Paulinho está no Atlético, o Paulinho foi tentado pelo Palmeiras, né? Seria um jogador de peso. O Alan estava no Atlético e está no Flamengo. Acho que faltou ao Palmeiras um pouco mais de agressividade. De chegar e falar, não, é isso mesmo, e vem e pronto. Eu vou querer esse cara aqui. É agressividade do mercado, sabe? Mas acho que a situação que o Tite vai encontrar no Flamengo é uma situação que ele já vivenciou de forma diferente no Corinthians. Quando ele ajuda a montar, ele levanta a taça, e depois ele teve dificuldade no outro passo, que é, gente, agora chegou a hora do fôlego novo, de arejar, vamos trocar, vamos remontar o time. Mas esse não é um problema do Tite, esse é um problema de muita gente. Esse foi um problema do Klopp na temporada passada. Quando, na Premier League, ele não sabia o que fazer para reformular uma equipe que também entrava em campo com 30 anos e que não conseguiu conquistar nada e que, inclusive, pela primeira vez não pegou uma vaga de Liga dos Campeões. Estou falando de 2 treinadores que são badalados e conhecidos no mundo inteiro. O Tite e o Klopp. Essa mudança para arejar ambiente, para renovar ambiente, esse não é um processo fácil. Sim. E acho que esse é um processo urgente no Flamengo. Por que é diferente do Flamengo para o Corinthians? Porque no Corinthians, quer queira, quer não, ele tinha um apego. Ele conhecia aqueles jogadores há muito tempo, porque ele tinha trabalhado com aqueles jogadores. Agora, ele vai ser ajudado pela necessidade e frieza. A necessidade do clube e ele não tem tanto apego assim, porque ele acaba de chegar. Então, acho que isso concorre para o bem do Tite, para o bem do Flamengo. Eu acho que a diferença, dona, não sei se você concorda comigo, é que no lado do Palmeiras, existe uma estrutura que precisa de ajustes. O Flamengo, ele precisa de uma nova cara. E aí essa questão da reformulação, Mar, eu posso pegar aqui 300 bilhões de exemplos, como é uma coisa difícil. Seleção dos Estados Unidos feminina, tetracampeã do mundo, eliminada nas oitavas. Alemanha, Brasil, feminino e masculino, de penta para nunca mais ganhar. Espanha também, masculino, campeão do mundo. É muito difícil você fazer essa... Alemanha. Ou, às vezes, fazer a reformulação e ter o resultado na temporada seguinte, né? Eu acho que essa é a diferença, dona. Ele vai ter muito dinheiro para fazer isso, o Flamengo. Tite.
né? Ele vai ter dinheiro, vai ter capacidade. Seria bom. O Palmeiras também, né? Acho que o Tite também merece ganhar um bom dinheiro, tal, mas Sim, no caso não é sim. isso. O Palmeiras também, mas o Flamengo costuma ser bem mais agressivo no mercado. Mas será que o Palmeiras não vai começar a ser Por pelos necessidade, aprendizados? mas eu concordo muito com a sua linha de raciocínio. A diferença é, o Palmeiras já tem uma estrutura, já tem uma identidade e já tem um técnico que criou vínculo dentro do elenco e que sabe quais são as carências. Então, assim, você vai para reforços pontuais, certeiros e cirúrgicos. Tem carência na zaga, tem carência no meio-campo, tem carência no ataque? Vai e traz para agregar. O Flamengo ele precisa de uma reformulação. Tem jogador que hoje não está rendendo e que pode elevar nível, que pode se mostrar uma peça importante na próxima temporada. Eu, por exemplo, acho que o Everton Ribeiro é um jogador com muito talento, é um jogador que já cresceu após a saída do Sampaoli e com a presença do Tite, que o convocou para a Copa, pode ser um cara para ficar no Flamengo na próxima temporada. Só que o Flamengo, você falou assim, precisa de uma nova cara. O Flamengo precisa de uma cara. Porque no momento nem tem, né, esse padrão, essa identidade. Então, ele tem o desafio de montar essa equipe taticamente, né, tornar esse Flamengo um time equilibrado coletivamente, que é o que se espera, né, e ainda pensar em toda uma reformulação dentro do elenco. Eu acho que o desafio para o Tite, nesse sentido, ele é um desafio um pouco mais até complicado, né, porque ele vai precisar reconstruir essa equipe. Mas eu acho que os dois... Pensando em mercado, a gente fala aqui do mês de dezembro, janeiro, que a gente fica naquele negócio tentando achar assunto aqui, Mário Marra. Vai ser uma loucura esse negócio de mercado da bola, hein, pros dois. Tomara. Ganhar mais e títulos melhores e com mais constância. Do Jesus para cá tem essa coisa da busca do jogo prometido. O Palmeiras precisa pensar na vida daqui para frente, acho que já está pensando, não vai repetir, não deve repetir na última temporada essa tentativa assim tão voltada para garotos e tão voltada para jogadores, isso até antes dos garotos. Eu achava que o Palmeiras fazia muitas apostas na mesma posição. O comando de ataque, por exemplo, passaram vários jogadores por lá e nenhum aprovou. O Palmeiras tem que rever isso, mas os dois têm que rever detalhes, né, Abel? Eu não acho que está acabando a hegemonia deles, até porque a hegemonia econômica continua. Então, São dois clubes sustentáveis. É mais por queda dos dois, e quando eu falo queda, pode ser queda de estrutura, de administração ou de investimento. O Palmeiras investiu menos em reforços nessa temporada. Ou é mais por crescimento dos outros? Mas quem são os outros? Quem ganhou a Copa do Brasil? São Paulo. São Paulo ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Brasileiro, Botafogo. São Paulo, quem está liderando o brasileiro? Botafogo. Claro. Quem está na final da Libertadores? Fluminense. Qual foi o outro que chegou na semifinal junto? O Internacional, que investiu. Trouxe 3 mundialistas, como disse Rafael Prats aqui, trouxe Rocher, trouxe Ener Valencia, trouxe Arangues. Líder do Brasileirão. Então, Bragabu. eu insisto com o professor, que eu interrompi o professor. É mais por demérito dos dois ou por algum tipo de queda? Ou é mais porque os outros também se mexeram e começaram a crescer? Eu não vejo em nenhum dos outros a mesma consistência, a mesma sustentabilidade de Palmeiras e Flamengo. Ainda não vejo. Eu vejo bons trabalhos pontuais do Botafogo vendo crescendo. Acho que o Botafogo já conseguiu até com essa parceria mais do que pensava. Acho que o Textor não pensava em título brasileiro esse ano e está muito perto disso. Então, se houver uma continuidade desse trabalho, mas todos ainda correm muito atrás do que Flamengo e Palmeiras já vêm plantando há muito tempo. O que eu vejo desse ano é uma coincidência dos dois não chegarem. Porque nos anos anteriores, um dos dois também não vinha chegando. Então, para você é um acidente esse ano e no ano que vem voltam os dois? Eu não sei se voltam os dois, mas o estado de coisas com Palmeiras e Flamengo favoritos a tudo que a gente comentar aqui vai continuar. Eles não ficaram pobres da noite para o dia. Já que eu cito esse termo espanholização, alguns anos também, por exemplo, acontece de vez em quando nesse ano nem Real Madrid, nem Barcelona, porque o Atlético de Madrid, por exemplo, ganhou lá o Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões nenhum dos dois chegou, por exemplo. Acontece, mas eles sempre voltam fortes. Sim, eu acho que Palmeiras e Flamengo são clubes tão estruturados para que sejam fortes continuadamente. Agora, o futebol e a vida, né, Abel? O futebol é feito de ciclos. Então o Palmeiras e o Flamengo, desde 2015, 16, eles têm sido os maiores protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano. Acontece que esse ano, tanto um quanto o outro, eles tiveram temporadas até aqui ruins.
qualquer um deles pode ser campeão brasileiro e reverter essa tendência. Ah, mas o Palmeiras foi campeão paulista. Foi, é um título, está lá, foi conquistado, embora aquele título paulista tenha sido marcado também pelo fracasso dos maiores rivais. Sim. Ele faz uma final contra o Água Santa. E ainda perde o primeiro jogo da final para o Água Santa. Depois ele consegue atropelar no último jogo em casa. Mas não é um ano do Palmeiras comparável aos anos anteriores desse mesmo Palmeiras. E se a gente olhar para o Palmeiras como um todo, ele caminha para muitas mudanças. Assim. O time que fez esse sucesso enorme nas últimas temporadas, aos poucos vai se desfazendo. Então, esse ano perdeu Scarpa, perdeu Danilo, perdeu vários outros que eram menos importantes no contexto geral, mas que colaboravam com o todo. Então, talvez talvez não, com certeza, há necessidade de uma reformulação em vários pontos. O Flamengo também. Continuam lá, por enquanto, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro, Everton Ribeiro, mas também foi um ano muito abaixo do Flamengo, em que esse time não funcionou como funcionou em anos anteriores. O Flamengo corre o risco de fechar o ano sem levantar uma taça, a não ser que o Tite consiga fazer uma reversão de expectativas enorme nessa reta final de Campeonato Brasileiro e levar o Flamengo a esse título. Pode acontecer, mas até aqui é uma temporada fracassada desse Flamengo, com um elenco que deu muitas alegrias já. A gente pode também entender como um final de ciclo. Não do clube, mas daquele time, daqueles times que entregaram muito para Flamengo e Palmeiras. E, normalmente, no futebol, para você reencontrar um padrão de jogo, mesmo com dinheiro, você talvez precise de um pouquinho mais de tempo. Ou não. De repente, o Tite consegue, no estalo de dedos, fazer isso acontecer. O Abel lá consegue com poucos que não depende só deles. Só que tem que contar com uma queda do Botafogo. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse fenômeno no futebol brasileiro, que são esses clubes da SAF, que chegam com uma proposta bem profissional. E o Botafogo faz uma campanha esse ano que independe até aqui das quedas de Flamengo e Palmeiras. A campanha dele é excepcional. Independente, se Palmeiras e Flamengo tivessem desempenho semelhante a de anos anteriores, no mínimo estariam brigando com o Botafogo. Mas o Botafogo mais perto do Botafogo, né? Mas o Botafogo continuaria, sim, porque a campanha, especialmente do primeiro turno, dele é absurda. Então, há um crescimento de outros times, de outros personagens do futebol. O projeto do Bragantino vai se solidificando. É um time que não chega por acaso onde chegou, está disputando lá primeiros lugares de campeonato. Você teve a volta de um Grêmio, que é um clube tradicionalíssimo e que está lá em cima também. Então, os outros entenderam que precisavam melhorar. Alguns têm melhorado e estão se colocando, porque não é só o dinheiro, Abel. Futebol organização, né? É organização e é você achar um time que funciona, você conseguir encaixar um técnico como o Diniz no Fluminense, que entrega um padrão, mesmo sem o mesmo nível de investimento, o Fluminense consegue jogar dentro de campo um futebol competitivo para igualar ou superar esses times mais ricos. Então, tem tudo isso que envolve futebol, mas que Palmeiras e Flamengo têm estrutura para que se remontem. Não precisa jogar o time inteiro fora atual, mas trazer peças novas que possam oxigenar esses dois clubes. Mas aí que tá, Eugênio. Isso aí pode acontecer de imediato ou demorando um pouco mais. Esse ano foi um ano até aqui de baixa para os dois. Rafael Prates, gostaríamos de ouvir o amigo. Mas até em cima do que falou o Eugênio, o Palmeiras não tem o perfil do Flamengo de ser um clube tão gastão em contratação. Mas vai precisar. Então, possivelmente vai fazer isso no final do ano. Até porque já não fez agora. Só que tem uma situação em relação ao dinheiro por parte do Flamengo, que é o que investe mais em contratação, possivelmente, contratações de impacto, que a margem de erro de quem tem dinheiro, ela é maior do que aquele que praticamente não pode errar em contratação. O Flamengo se dá o luxo, às vezes, de contratar um jogador que ele não vinga, daqui a pouco ele contrata outro jogador. Everton Cebolinha, pouca gente fala no investimento que o Flamengo fez, e o Cebolinha jogasse até agora pouco como jogou no Flamengo. Em outro clube seria um fracasso total e o outro clube estaria talvez tendo de vender mais jogadores para compensar o investimento no Cebolinha. O Flamengo pode errar, né? Vidal, por exemplo. O Flamengo até agora, eu até acho que ele vai crescer de produção. O Alan é um investimento altíssimo. O Flamengo pode se dar o luxo de contratar um jogador que chega, não consegue jogar bem no primeiro momento, tem depois uma contusão, mas paga 10 milhões de euros. Um jogador para tirá-lo de outro clube do Brasil. Então, assim, essa realidade do Flamengo, Luiz Araújo, a mesma coisa, essa realidade do Flamengo, nenhum outro tem. Então é preciso que os outros praticamente não cometam nenhum erro em contratação, em planejamento, em organização e contem com erros do Flamengo.
porque a diferença econômica é brutal. E ela tem um peso grande, não garante título, longe disso. Mas ela tem um peso grande. Agora, o Flamengo acho que tem tropeçado muito, na minha opinião, na constante troca de técnicos. Às vezes porque tem que trocar mesmo, porque ele errou, trouxe um técnico que foi um desastre, e às vezes porque não tem paciência. Não tem paciência nenhuma, como não teve com o Dorival, por exemplo. E às vezes, aquela não é nem uma questão de paciência, né, Abel? É questão de burrice mesmo. Né? Porque, ó, responde essa pergunta aí, a pergunta anterior, né? Qual diretoria errou mais? O que o Flamengo fez naquela transição do Dorival para o Vitor Pereira e depois para o Sampaoli, que é uma consequência de não ter ficado com o Dorival, aquilo que o Flamengo fez é um dos maiores erros estratégicos da história da bola. Do futebol brasileiro, não tenho dúvida nenhuma. Pode ter coisa igual, mas pior que aquilo, um técnico que deu os 2 títulos, que conseguiu a paz que se tanto buscava, por soberba. Se dava bem com o jogador. E ainda por um outro técnico, que não é porque não deu certo no Flamengo, mas ele, como eu falava na época, ele também não era o mago da bola. No Corinthians ele não tinha mostrado, você não estava trocando o Dorival pelo Guardiola. Parecia que você estava trazendo o Guardiola. E o cara não deu certo, foi um erro estratégico.